Olá, pessoal, boa noite. Estou gravando aqui a aula que era para a gente ter tido pela manhã e queria falar duas coisas para vocês antes da gente começar essa aula. A primeira é que semana que vem não vai ser a prova, quando eu montei a disciplina. Aquilo é um planejamento, mas não necessariamente ele vai seguindo aquela ordem. Então, a gente ainda vai ter mais algumas aulas e aí eu vou redefinir como é que vai ser o processo ainda da segunda avaliação. O segundo ponto é que eu acabei de abrir o e-mail e eu vi que pessoas enviaram agora à noite a questão e a resposta. Eu disse para vocês que isso é para ser levado para a sala de aula, porque o objetivo é que as pessoas leiam o texto. Felizmente, semana passada a gente não teve aula, então foi uma semana que houve 2 semanas para que esse texto tenha sido trabalhado. Então, não adianta enviar após a aula. A ideia é que ele seja feito até a data da aula, até você chegar na sala de aula com isso pronto, porque o intuito é que as pessoas leiam o texto. Somente este é o intuito de vocês fazerem essa atividade. Se não for com esse objetivo, ele acaba perdendo o sentido, certo? Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa atividade, que é justamente trabalhar o texto, a reforma trabalhista e as suas implicações para o Nordeste. E a ideia que eu tive quando eu selecionei e escolhi esse texto era que a gente tentasse compreender como é que se dava um processo mais geral, mais global, que é o processo de reforma trabalhista, de modificação da legislação social e como esse processo de modificação da legislação social, ele acaba impactando na nossa região. Então, para tanto, o objetivo desse artigo é analisar os efeitos dessa reforma no Nordeste. Claro que ainda no momento que foi escrito esse texto, ainda era um momento incipiente, porque tinha pouco tempo de implementação da reforma trabalhista ainda. E, ao meu ver, ele talvez tenha sido também um pouco precipitado, porque ainda não tinha tempo suficiente para sentir quais seriam os primeiros impactos da reforma trabalhista, para além daquilo que a gente chama das chamadas convenções coletivas ou a rescisão contratual, que deveria ser feita nos sindicatos. Então, a gente já viu isso num material anterior, que começou-se a entrar em vigência em novembro de 2017, aquilo que ficou conhecido como reforma trabalhista. E o discurso que buscava legitimar sua aprovação, que geralmente sempre é o mesmo, era a suposta modernização das relações de trabalho no país. Observando que a CLT ela é de 42, ou seja, dos anos 40. Então, o discurso empresarial era de que a legislação trabalhista estaria obsoleta frente às novas necessidades do momento atual, do capitalismo contemporâneo, porque justamente acaba demandando aquilo que a gente também já trabalhou, que a gente já viu, que é um trabalhador mais flexível. Então, desde o início dos anos 90, quando teve a adoção daquilo que a gente falou já sobre neoliberalismo e etc., passou-se a haver uma defesa de uma reforma na legislação trabalhista pelas entidades empresariais e pelos seus representantes no parlamento. Eu levei para vocês um vídeo que, que pegava o presidente da então FIEP, na época, FIEP não Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, falando que o trabalhador poderia comer em 15 minutos, que ele poderia trabalhar e comer um sanduíche com a outra, etc. E aquilo ali é importante para que a gente tenha ideia e noção de como essa classe patronal empresarial ela percebe o conjunto da classe trabalhadora. Então, é importante a gente estar atento, porque é, isso está relacionado a algo que é central ao indivíduo.
aquele indivíduo, como eu brinco com vocês, que não nasceu herdeiro, que não nasceu rico, então ele tende a ser trabalhador, que é as condições de trabalho. Quais as condições de trabalho dos indivíduos, certo? Como é que se dá? Como é que se regula? Como é que se cria regras? A gente vai deixar sem regras o trabalho? A gente vai criar regras acerca do trabalho? Então, os principais pontos que estavam assentados na reforma trabalhista era a primazia do negociado sobre o legislado, ou seja, aquilo que o patrão e o empregado negociarem estaria acima do legislado. E como eu disse, isso é complicado porque a gente sabe que a correlação de forças é extremamente diferenciada. A correlação de forças entre capital e trabalho, entre empresariado e trabalhadores, é extremamente desigual. Vocês, mais do que ninguém, sabem disso, conhecem na pele, vivenciam essas situações e etc. Então, isso acaba gerando um prejuízo para aquilo que estava, que levou décadas para ser consolidado. Então, essa primazia do negociado sobre o legislado, ela fragiliza o sistema de proteção social, a legislação social, porque ela acaba atribuindo às livres negociações o poder de estabelecer as condições menos vantajosas que a lei, ou seja, incentiva a negociação individual entre o empregador e o empregado, sabendo dessa correlação de forças diferenciadas, legalização de contratos de trabalho precários, rebaixamento em relações ao contrato de trabalho integral, aquele que você trabalha as 44 horas semanais, etc., por tempo, inclusive, indeterminado e dotado também de garantias sociais. Proibição da ultratividade das cláusulas negociadas, diminuição da participação do Estado na resolução dos conflitos trabalhistas. Esse é um ponto muito importante, porque o Estado ele tem que atuar e servir de mediador dentro de um espaço onde existe uma correlação de forças diferenciada. O trabalhador ele tende a ter menos força do que a classe patronal. Então, o Estado ele media aquele conflito com o objetivo de você tentar minimizar esses conflitos que existem entre os dois segmentos. Então, outro pilar que a gente pode destacar na reforma é a desconfiguração da CLT, que, enfim, que mesmo com todos os limites que ela tinha, ela acabou instituindo um sistema de proteção das relações de trabalho no nosso país. Ela também buscava eliminar a principal fonte de financiamento dos sindicatos, que é o imposto sindical, a gente já viu o que era também em aulas anteriores, e que era descontado compulsoriamente do salário dos trabalhadores. Era como se um dia de trabalho deles durante o ano todo fosse para os sindicatos. E isso acaba enfraquecendo o poder de mobilização, e, enfim, acabou por impor mais dificuldade também dos trabalhadores à justiça do trabalho, porque o trabalhador que perde, ele tem que arcar com as custas processuais. E isso é uma forma de você desestimular com que as pessoas entrem na justiça do trabalho. Agora, falando de forma muito sincera, é claro que existem muitos abusos. As pessoas se utilizavam, às vezes, de muita má fé contra empregadores. Então, de fato, tem que ser criado mecanismos para que esse tipo de ação por má fé seja impetrado na justiça e até, certas vezes, as pessoas ganharem uma causa na justiça, né? Então, o que se pretende nesse artigo? É analisar, após de um ano da entrada em vigor dessa nova lei, os efeitos da sua implementação aqui no Nordeste. E aí, os autores destacam
três setores econômicos situados tanto na Paraíba como em Pernambuco, que na Paraíba, a construção civil em Pernambuco, a indústria automobilística e o segmento das tecnologias da informação, que é o que o pessoal chama aí TI. Então, recentemente teve a construção da, da fábrica da Fiat lá no estado de Goiânia, numa região que era extremamente voltada para atividades sucroalcooleiras, e agora você tem um processo lá de modernização das relações de trabalho, você tem um novo tipo de relação e configuração do trabalho que chega a partir dessa configuração dessa empresa. Então, o setor automobilístico no Nordeste, ele nessa época ainda se resumia em dois polos. O polo da Ford, que é a Camaçari, na Bahia, mas a Ford fechou a fábrica dela, e também a fábrica da Fiat, certo? E agora, na verdade, o único polo automobilístico que existe no Nordeste é o situado em Goiânia, no estado de Pernambuco. Então, os autores, eles buscaram alguns meios de informação estatística, como a RAIS, e aí eles tentaram identificar, lá no caso de Goiânia, como o mercado de trabalho foi impactado pelo polo automotivo, que é o que se tem de melhor de trabalho lá. E agora elevou a participação do setor da indústria de transformação no emprego formal e provocou também alterações nos demais setores de atividade econômica. Para vocês terem também um outro exemplo, no caso de Suape, quando foi implementado lá o polo naval, se constituiu um verdadeiro frenesi, muitas pessoas trabalhando, soldadores e etc. A indústria tinha dificuldade em encontrar mão de obra. Só que essa empresa, após a Lava Jato, ela acabou quebrando. E aí aquele polo naval que estava sendo constituído, etc., acabou definhando e foi uma tristeza. Então, em termos de segmentação, o que a gente pode perceber na região, dessa região que a gente está falando? A primeira é que, de um lado, as condições, as relações de trabalho historicamente predominantes na região eram da agroindústria da cana-de-açúcar e da agroindústria familiar, além do setor de turismo e comercial ali, basicamente assentado em pequenos negócios, negócios informais, etc. E as novas condições agora dessas relações de trabalho que foram trazidas pela chegada de plantas industriais na região. Você tem a Hemobras, você tem fábrica de cervejas, você tem a Fiat Chrysler e, enfim, diversos outros segmentos de diversificação econômica. A segunda segmentação que a gente pode encontrar é observada no interior dessas fábricas, entre um grupo de trabalhadores que geralmente são mais qualificados e amplas maiorias de trabalhadores semi-qualificados e com baixa remuneração. No caso dos trabalhadores lá da Jeep, da Fiat, eles estão ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Pernambuco, que é esse sindicato aí chamado Sinimetal, o qual é ligado à CUT e que enfrenta dificuldades para se expandir dentro da fábrica, porque a Fiat, enfim, a Jeep, ela possui uma atividade, uma perspectiva muito anti-sindical. Já no caso do outro setor, o de TI, você tem o caso do Porto Digital de Recife, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um espaço que foi fomentado pelo poder público, que tinha como objetivo a instalação de empresas com foco na produção de software. Então, o propósito desse trabalho, desse artigo, é analisar a reforma trabalhista no Nordeste com foco nesses três setores, como eu tinha falado anteriormente. E aí, qual é o ponto interessante? Qual é o ponto de destaque? É tentar entender como essa nova legislação tende a agravar ainda mais as desigualdades sociais, que é uma marca no nosso país
e ainda mais no Nordeste, que tem a constituição de ser uma região historicamente pobre. Então, é uma política que acaba afetando eh, a nossa região ainda mais por essa característica, pelo fato de nós sermos uma região extremamente pobre e quando você tem uma política pública ou uma lei nessa envergadura, ela acaba impactando mais negativamente ou, dependendo do tipo da política pública, ela pode impactar mais positivamente sobre a nossa economia. Então, o que, que o autor chama aí de novas formas de contratação e demissão? Nesse trecho, foram introduzidas antes da reforma, porque já nos anos 90 começaram a ser introduzidas as primeiras modificações que buscavam tentar introduzir o Brasil nesse contexto de legislação liberal, é o contrato de trabalho por tempo determinado e tempo parcial. E a partir desse, dessa inserção desse novo tipo de contratação, teve o contrato intermitente e a demissão por acordo, que são justamente que têm em comum introduzirem variações no padrão de emprego que historicamente tinha sido instituído pela CLT, que era o contrato por tempo indeterminado, em tempo integral e com jornadas previamente determinadas, jornada de 40 horas, jornada de 44 horas e etc. Então, essas modalidades, elas foram escolhidas para análise porque elas estavam disponíveis no CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, ele mede a atividade de contratação e demissão de um determinado setor econômico. Então, é um dado importante quando a gente quer saber o impacto de uma política pública, mas também quando a gente quer saber se houve mais demissões do que contratações. Os autores também buscaram utilizar um dado que é muito importante para a gente ver o grau de atividade econômica, que é a taxa de desocupação. Então, eles acabaram analisando os números de 2014 a 2018. E aí a gente vê novamente como existe esse processo de desigualdade socioeconômica muito forte entre norte e sul, sul e nordeste, etc. Então, quando a gente pega as taxas de desocupação da região nordeste, a gente vê que elas são muito acima da região sul. E isso aí é justamente uma indicação dessa desigualdade. Então, nesse primeiro gráfico 1, vocês vão poder observar aí as taxas de ocupação da força de trabalho e vocês vão ter como referência os como referência aí as regiões do país. Percebam, região norte, região nordeste, sudeste, sul e o centro-oeste. E aí você tem uma posição mais favorável à região sul, em segundo lugar ao centro-oeste. E aí você vai subindo, né? Até essa ponta que vocês têm os tracinhos aí, ó, só os pontinhos aí, isso é o caso do Brasil. Então, tanto o norte como o nordeste, eles estão acima da média brasileira. Isso é indicativo da nossa pobreza. Então, depois a gente vê aí como está evidenciado esse contraste entre o Nordeste, com as maiores taxas, as taxas mais elevadas, e geralmente o Sul, geralmente com as taxas mais, com as melhores taxas, enfim, com as menores taxas de subutilização da força de trabalho e assim por diante. Posteriormente, a questão aqui que nos interessa destacar é como repercute os efeitos da reforma trabalhista no Nordeste. Então, como é uma região historicamente apresenta condições econômicas mais desfavoráveis do que a região Centro-Sul, os efeitos é importante a gente tentar entender como é que se deu os efeitos da crise econômica nacional, que começou a partir de 2015 e ela foi posteriormente
piorando. Enquanto no caso do Brasil, o percentual médio de admissões por prazo determinado, no conjunto geral de todas as admissões de carteira assinada, passou de 4,9 para 5,5. No caso do Nordeste, que já era historicamente maior do que a média brasileira, foi de 7 para 7,5. Então, isso é um indicativo de que agora esse tipo de contrato por tempo determinado, ele acabou avançando ainda mais aqui na região Nordeste do que avançou em outras regiões do país, como, por exemplo, a média nacional. Apesar da implementação da reforma, tanto no país como na região, houve uma elevação desse percentual de contratação por prazo determinado maior aqui no nosso país. Então, isso acaba aqui na nossa região. Então, isso acaba indicando que houve uma influência da reforma no processo de precarização do trabalho, em ambos os casos, seja do contexto nacional, seja também do contexto local. Nos outros gráficos, vocês vão poder analisar e perceber a participação do contrato de trabalho por prazo determinado. Então, a gente pode ver aí a diferenciação entre o Nordeste e o Brasil. Percebam que entre setembro e outubro de 2018, enquanto a média brasileira era de 6%, no Nordeste era mais que o dobro, chegava a 11%. Então, é aquele trabalho que o camarada já tem um prazo estabelecido para terminar o trabalho dele. Nesse outro quadro aqui, vocês podem depois, se tiverem curiosidade, sacarem quais são os setores que mais acabam contratando esse tipo de mão de obra por trabalho determinado. Essa parte é bem descritiva, então, geralmente, ao longo do texto, vocês vão vendo que os autores eles vão também desmiuçando essas informações que tem no gráfico. Então, a participação do contrato de trabalho por prazo determinado no Nordeste e Brasil para atividades selecionadas. Então, olha aí, no caso da TI em Pernambuco e no Brasil, percebam que o gráfico também apresenta que a porcentagem é maior no que é maior no caso do Nordeste, no caso de Pernambuco. Já para o setor automotivo, você tem uma inflexão. E no contexto da construção civil, você tem uma média semelhante, construção civil na Paraíba. Então, a gente passa aqui para análise da incidência do trabalho intermitente, que é uma novidade que foi trazida pela reforma trabalhista. Então, acaba se tratando de uma modalidade que é utilizada, que os empregadores começaram a utilizar a força de trabalho de acordo com suas conveniências, ao mesmo tempo que restringe o poder de os trabalhadores planejarem a sua vida pessoal e da sua família. Por isso também que eu sempre falo para vocês que antes de questões econômicas, o Estado ele tem que pensar também na vida das pessoas. Então, o contrato intermitente, ele submete o trabalhador a uma condição de alta instabilidade. Então, é, isso acaba sendo muito cruel com aquela pessoa que tenta construir um trabalho, família, etc. Então, segundo esses gráficos aqui, ó, eita, segundo esse gráfico, o trabalho intermitente no total de admitidos, no conjunto, ele ainda manteve-se inexpressivo no conjunto do país entre abril de 2018 e janeiro de 2019, com tendência de crescimento até dezembro, quando acabou estacionando no mesmo patamar, apresentando queda significativa no mês de janeiro. Então, na média, enquanto no Brasil as admissões nessa modalidade elas atingiram 0,5% do total, no Nordeste essa proporção foi de 0,6%. Então, isso é um dado positivo, porque esse é um tipo de trabalho que gera esse tipo de instabilidade, enfim, e gera essa alta instabilidade na vida das pessoas. Então, o que a gente acaba deduzindo desse gráfico? Que o, o,
os percentuais são semelhantes entre o Brasil e o Nordeste. E em relação a outra forma de contrato, em tempo parcial, a participação do Nordeste foi bem mais expressiva, ou seja, 30% da sua mão de obra no total, sua mão de obra no total das admissões realizadas entre abril e janeiro de 2018. Então, total de admitidos aí e o trabalho parcial. O trabalho parcial, ele também tem essa característica de trazer alta estabilidade. Então, pegando o caso da construção civil, os contratos em tempo parcial, frente às admissões, eles no período, enquanto no Brasil foi de 0,1, no Nordeste foi 0,2 e na Paraíba foi 0,3. No caso dos trabalhadores de TI, foram 0,5, 2,4 e 0,7 para o Brasil, Nordeste e Pernambuco, respectivamente. É como se a gente pegasse assim um extrato: Brasil, Nordeste e Paraíba ou Pernambuco, ainda geralmente tendem a apresentar um dado ainda pior do que o dado regional. Já no setor automotivo, a incidência desses contratos por tempo parcial para o período esteve entre zero. Então, isso é um dado positivo. Em todos os casos, os percentuais de ocorrência, embora eles sejam variados, eles têm se mantido em patamares ainda muito baixos, seja inclusive para o país, seja inclusive para a região. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre a participação das admissões de trabalho em tempo parcial frente aos admitidos, respectivamente. Então, a gente tem, no caso aí, Brasil, que é justamente esse tracinho mais forte, e a gente tem esse tracinho aí mais clarinho, referente ao Brasil, ou, desculpa, referente ao Nordeste. Então, percebam que o Nordeste ele apresenta aí, em determinados momentos, quase o triplo de admissões de trabalho em tempo parcial frente ao contexto brasileiro. Aqui a gente tem um gráfico que fala sobre a distribuição proporcional dos desligamentos em geral por acordos por região. Então, o acordo é quando a sua demissão ela acontece no sindicato, porque aí o sindicato acompanha, faz os cálculos, vê ali como é que foi o processo, dá uma assistência, enfim. Então, a gente percebe aí que dependendo da região, enquanto uma região ela tende a ser mais desenvolvida, que tem um histórico sindical mais forte, que é o caso do Sudeste, você tende a ter uma maior distribuição desses desligamentos por acordos nessa região. E aí você tem aí um outro gráfico sobre esses acordos frente ao total. Então, esses outros gráficos aqui que ele vai apresentar são gráficos ainda inexpressíveis para o conjunto total desse tipo de contratação. Então, o que se pode entender comparando Nordeste e Brasil? Pode-se dizer que, a partir desses dados analisados, a modalidade de contrato, seja por tempo, por prazo determinado, intermitente em tempo parcial, que não necessariamente foram criados com a reforma trabalhista, mas são estimulados por ela, vem tendo uma incidência relativamente maior no Nordeste e, dessa maneira, acaba reforçando e contribuindo os efeitos já da perversa crise econômica, porque acaba contribuindo para o agravamento das desigualdades sociais, inclusive para a precarização das relações de trabalho. Então, sobre esses segmentos estudados, esses tipos de contratos, o que você pode inferir? Se mantiverem patamares inferiores em relação às respectivas médias nacional e regional, provavelmente uma das razões para isso se refere à atuação sindical. E quanto mais combativo é o sindicato, mais tende-se a você ter formas de contrato menos precárias
e também que não sejam com esse tipo de configuração de trabalho de tempo parcial, intermitente, etc. Então, pessoal, no momento da aprovação da reforma trabalhista, uma coisa interessante que aconteceu é que a mídia abriu muito espaço para autores que eram pró-reforma trabalhista, assim como fizeram pró-reforma, enfim, da Previdência e outros tipos de reforma. Como eu já disse para vocês, a gente tem que ser a favor de reformas, mas reformas que melhorem, não reformas que piorem a nossa legislação social. Então, que um economista, o José Pastore, que ele é economista da FGF do Rio de Janeiro, ele afirmava assim: transformado em lei, o projeto estimulará ainda mais a prática da negociação coletiva. Nessa trajetória, a nova lei levará empregados e empregadores a ficarem vigilantes em relação aos seus sindicatos, o que, em última análise, ajudará a melhorar a sua representatividade. Eu não sei de onde essa galera tira essas que vai fortalecer a classe trabalhadora, você enfraquecendo os sindicatos. Então, o DIESE, que é o Departamento de Estudos Intersindicais, ele constatou que as mudanças trazidas na reforma repercutiram negativamente sobre as negociações coletivas, ao contrário do que indicou o economista José Pastore. Em todos os meses, na variação mensal dos registros dos acordos e convenções coletivas, comparando-se os anos de 2017 e 2018, houve uma redução desses acordos e convenções coletivas. Acordos e convenções coletivas são quando os sindicatos e os patrões sentam, negociam, e aí toda a categoria ela é beneficiada. Ou também digamos assim, vou falar, beneficiada não, é toda atingida, porque pode ser que se tenha perda de direitos. Então, a gente vai ver que depois desse contexto de aprovação, teve um enfraquecimento desses acordos e convenções coletivas. Então, o gráfico aí indica por redução nela. Inclusive, enquanto mais do ponto de vista econômico se esteja em crise, menos se tem força, menos os coletivos têm força. Enquanto mais você tem um momento de crescimento econômico, mais emprego, etc., mais as pessoas elas se sentem confortáveis para tentar negociar melhorias nas condições de trabalho. Então, o Diese acabou apontando algumas hipóteses explicativas para aquilo que ele chamou das quedas das negociações coletivas durante esse período. A primeira hipótese seria a falta de conhecimento das regras da reforma pelos agentes da negociação, o que pode ser relacionado ao fato de que a lei teve tramitação muito rápida e pouco debate na sociedade. Ou seja, foi uma lei que foi, nos termos dele, aprovada de forma muito atropelada. A segunda hipótese é de que, a partir do momento que entrou em vigor, acabou gerando uma atitude de cautela por parte dos muitos, negocia muitos negociadores. Então, as pessoas ficaram com receio. O terceiro fator seria a existência de divergência de interpretação da lei quanto à possibilidade de fixação da contribuição sindical, da contribuição assistencial, e acabou dificultando o consenso entre as partes. O fato é que não fechar um acordo tem se caracterizado eventualmente como uma estratégia dos sindicatos no sentido de preservar os direitos, porque como a gente vive num momento de crise econômica, de fragilidade das relações econômicas, às vezes você pode perder, então você vai negociar, então em vez de você ganhar, você acaba perdendo. Então, para o Diese, a reforma trabalhista ela vem sendo mais frequentemente pautada pelos empregadores nas negociações coletivas. E aí, como eu tinha falado anteriormente para vocês, né? Nesse processo do legislado sobre
o negociado sobre o legislado, acaba tendo um empoderamento de apenas um lado desse segmento, que geralmente tende a ser o lado patronal. Pegando o caso aqui do Sindicom JP, né, e as investidas patronais. O Sintricom, ele firmou a última convenção coletiva dele em 2017 e geralmente ela é válida durante um ano. Porém, o sindicato ficou com medo de formar uma nova convenção coletiva e que nessa nova convenção coletiva ele perdesse aspectos importantes para a categoria. Então, após as eleições presidenciais, sob uma relação de força muito favorável ao setor patronal, a campanha que estava em aberto era de que os trabalhadores abrissem mão da reposição da inflação. Então, acabou se criando um impasse. Então, imagina aí, você negociar um acordo do sindicato para a classe e nesse acordo não ter nem a reposição da inflação. Significa que no ano de 2018 você iria ganhar menos do que você estava ganhando em 2017. Então, a reposição acumulada de 5,5% de inflação, mesmo correndo o risco de perder outras cláusulas importantes enfim, do contrato de trabalho deles. Tem o caso aqui também da FCA, que no caso é a Fiat, né? A Fiat e os seus fornecedores entraram em operação em abril de 2015 e desde então o Cinemetal ele vem tentando firmar acordos coletivos com a fábrica para que tenha melhoria ali para o conjunto dos trabalhadores. Então, a Fiat ela tenta de toda forma evitar que os trabalhadores sejam sindicalizados. E aí, para você ter uma ideia do que é uma empresa do porte dessa chegar numa região sem cultura sindical, ainda pouco desenvolvida economicamente, é que a participação dos lucros na fábrica da Fiat em Campo Largo ou em Betim, em Minas Gerais, chega entre R$ 4.000 e R$ 4.700. Já a PLR em Goiânia foi conquistada somente em 2018, certo? No valor de R$ 2.854. Ou seja, além de ser menor do que a das regiões mais desenvolvidas, inicialmente nem existia a PLP. E aí, relatos lá do pessoal dos sindicatos de Betim dizem que a galera fala assim para eles lá, se apertar muito, nós mandamos a produção para Pernambuco. Ou seja, manda uma produção para Pernambuco porque é um local muito mais barato de você produzir. Então, o que, que eles conquistaram nesses acordos coletivos deles, os trabalhadores da Fiat? Ampliação de 3 produtos na cesta básica, desconto de 50% com farmácia para o trabalhador do polo, campanha odontológica para os trabalhadores e seus dependentes, estabilidade para o pré-aposentado, ou seja, que ele está perto de se aposentar, incorporação de áreas de descanso dentro da empresa, e do ponto de vista econômico, houve reajuste de 5% no piso inicial, 4,5% no piso do profissional, em torno de 4% de reajuste para todos os que recebem acima do piso. Então vejam como é que se dá a dinâmica das negociações. Então, é dentro do campo do sindicato que acontecem a defesa dos interesses dos trabalhadores. E aí é o que eu falo muito para vocês, com todas as restrições, críticas que a gente tem aos sindicatos, no final das contas, são esses que estão lá para tentar articular e defender os interesses dos trabalhadores. O sindicato dos metalúrgicos, o que representa os trabalhadores da Fiat, eles denunciam que existe uma prática antissindical
desempenhada ali pela Fiat, que eles buscam perseguir os trabalhadores que se aproximam das lideranças sindicais ou que acabam se sindicalizando. Então, pessoal, continuando, para vocês verem, a fábrica da Jeep e as sistêmicas que se chamam, que são aquelas fábricas que estão dentro, e elas estão lá ofertando serviços e produtos, etc., para a Jeep, são em torno de 9 mil trabalhadores. E desse total, apenas 4 trabalhadores são sindicalizados, né, depois desse tempo de funcionamento. Apesar do sindicato tentar, enfim, tentar negociar e etc. Mas, enfim, essa pressão para que os trabalhadores não sejam sindicalizados acaba tendo um efeito. Então, para o Sindimetal, talvez fosse o maior polo de atuação deles se não tivesse essa restrição que a Fiat tem, que a Jeep tem com relação à atuação dos sindicatos lá, etc., né? Então, o outro sindicato que a gente vai pegar agora para falar é da campanha do Sindip. Então, a, a última campanha salarial de 2017 acabou ocorrendo no ano paralelo à tramitação da reforma, e com a nova lei já em vigência, a representação empresarial substituiu seu principal assessor nas mesas de negociação com o intuito de promover a introdução dos novos itens da reforma trabalhista que estava em pauta. Então, a pressão empresarial buscava, sobretudo, a implantação do banco de horas individual, ou seja, sem acordo com o sindicato, a redução do valor na hora extra, a retirada do sindicato como mediador das homologações das rescisões dos contratos de trabalho e outras medidas. A estratégia, no entanto, acabou tendo resistência por parte do patronato mais antigo, e aquele assessor que tinha sido afastado da mesa de negociação acabou voltando para o processo. E, no geral, em um balanço geral sobre essas categorias, o que a gente pode destacar? Que é possível dizer que houve um aumento da pressão empresarial no sentido de ratificar as medidas da reforma trabalhista e de promover a retirada dos direitos. No entanto, também é possível a gente destacar sinais de alguma reação dos sindicatos. Então, tem resistência dos sindicatos, seja por meio de estratégias diversificadas, individuais, etc., para evitar perdas em situações pontuais e tentar promover ganhos. E, no mínimo, tentar não ter mais perdas. Mas, nesse contexto, é extremamente difícil para o sindicato ter uma atuação no momento em que ele perde uma parte da sua contribuição, você tem poucos filiados, você tem um momento econômico que as pessoas estão extremamente preocupadas com a manutenção do seu emprego, porque o desemprego, a taxa é altíssima, e assim por diante. Então, como a gente pode pensar o sindicato enquanto locus de resistência? Teve um estudo interdisciplinar que foi realizado pelo REMI, que realizou diversas entrevistas com sindicatos em todas as regiões do país, em diversas atividades econômicas, com áreas de atuação distintas, com filiação a centrais sindicais distintas, etc., que buscava justamente captar as primeiras impressões sindicais sobre a implementação da reforma. Então, foram aplicados diversos questionários, etc. E é interessante a gente tentar entender qual a percepção que esses sindicatos têm em relação à reforma trabalhista. Em primeiro ponto, é importante destacar que a posição dos sindicatos
em relação à implementação da reforma trabalhista, 92% afirmaram ser contrárias a ela, defendendo a revogação por completa da reforma trabalhista. 90% declararam não considerar nenhum aspecto positivo na reforma, enquanto 10% afirmaram que ela poderia ser favorável aos trabalhadores no seguinte aspecto: possibilitar conquista em razão da prevalência do negociado em normas coletivas sobre a legislação, acabar com a obrigatoriedade do reconhecimento do imposto sindical e, assim, a dependência financeira dos sindicatos, certo? E possibilitar o parcelamento de férias. No caso desses três sindicatos que são destacados no texto, né, o Sintricom, o Sindep e o Sindimetal, eles afirmaram não ver nenhum aspecto positivo na reforma, inclusive salientando a existência de inúmeras cláusulas maléficas para os trabalhadores. Aí eles citam como exemplo o fim da obrigatoriedade da assistência sindical no ato da homologação das decisões, justamente por aquilo que eu citei, quando você tem assessoria do sindicato, você tem uma tendência a ter os direitos mais respeitados, implementação do trabalho intermitente, o fim da compulsoriedade do recolhimento do imposto sindical, sem qualquer medida de transição. Você vai aqui, por exemplo, nos sindicatos comerciários em João Pessoa, então você tem atendimento odontológico, você tem atendimento médico, você tem uma série de atividades para tentar beneficiar a sua categoria. Então, se você perde essa contribuição, você dificulta com que essas pessoas tenham acesso a determinados serviços. Alteração no banco de horas, no trabalho de gestantes e lactantes, em atividades insalubres, entre outras. A gente até já tinha discutido isso em outro texto. Então, tal medida atingiu duplamente trabalhadores e sindicatos por reduzir substancialmente as chances de empregados de identificar erros na apuração do valor das verbas rescisórias, isso que eu estava falando sobre a questão da rescisão, bem como também dificulta a detecção de, do patronato, às vezes, em tentar burlar a legislação e diminuir as oportunidades de vínculo entre trabalhadores e sindicatos. Alguns sindicatos apontaram que houve um decréscimo muito grande no número de homologações feitas nos sindicatos. Então, cada um aí foi expressando de uma maneira diferente como é que se deu esse processo. O que eu acho que a gente pode destacar ainda aqui é que, após a reforma, houve essa dificuldade de financiamento dos sindicatos e os sindicatos começaram a tentar ter que criar outras estratégias para tentarem manter suas bases, manter seus atendimentos, etc. E geralmente isso acontece com demitindo, reduzindo pessoal, enfim, tiveram que reduzir diretorias e assim por diante. Então, cada um sindicato vem tentando apresentar uma estratégia para continuar se mantendo financiável, criando uma estratégia para tentar se manter ativo, combativo, mas não é fácil. Então, a gente vai ver aí depois as estratégias que os sindicatos foram tomando. Nessa tabela 2, por exemplo, a gente vê que a maioria dos sindicatos tiveram que demitir pessoal, outros tiveram que reduzir patrimônio, outros fecharem subsedes, tiveram redução de visita aos locais de trabalho, enfim, uma série de itens que eles foram fazendo para tentar reduzir seus custos frente a essa dificuldade que a reforma trabalhista impôs para eles. Então, esse contexto político, esse contexto de ataque aos direitos trabalhistas, não é coincidência, surge justamente no processo
de impeachment da Dilma, em 2016, que inaugurou esse ambiente político de ataque aos direitos dos trabalhadores e ação sindical. Assim que tem a queda desse governo, você tem a, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, você tem uma série de tentativa de diminuição dos direitos sociais, da legislação de proteção social dos trabalhadores. E aí, como isso importa para a gente? Importa no sentido de que a gente vive numa região muito pobre. E nós vivendo a gente vivendo numa região muito pobre, essas políticas elas acabam afetando a gente de uma forma muito mais contundente. Então, as implicações dessa reforma trabalhista, elas já se somam aos efeitos da crise econômica para compor um cenário ainda pior, mais pessimista, digamos assim, para os direitos laborais. E isso acaba acentuando, como a gente falou ao longo do texto, as desigualdades históricas que já são vivenciadas, experimentadas, enfim, pelos trabalhadores brasileiros, e aí acaba sendo também mais contundente, mais forte para os trabalhadores da nossa região Nordeste. Desde os anos 90, sabe, nessa avalanche neoliberal que teve, paira no ar a chantagem de empresários e governantes sobre o chamado fim da era Vargas. Esse chamado fim da era Vargas, que seria a forma do Brasil se inserir de forma moderna no contexto econômico, de diminuir desemprego, aumentar o crescimento econômico, mas geralmente só acontece o contrário, pessoal. Nada daquilo que é prometido a gente acaba, é, enfim, não entrega aquilo que é prometido. Então, no Nordeste, quando a gente se compara com as regiões mais industrializadas, o acesso ao direito trabalhista se manteve historicamente em patamares mais restritos, com parcelas majoritárias dos trabalhadores relegadas à informalidade e à pobreza. Quando a gente trabalha num texto como esse, o que eu fico pensando e a gente fala na ausência de sindicato, ausência de acordos coletivos, ausência de um histórico sindical, parece ser uma coisa até muito abstrata para a gente, porque nós vivemos numa região, a exemplo da Solânia, Bananeiras, enfim, e isso é regra já. Então, não, não é algo que impactou tanto nessa região, porque já é uma região historicamente conformada sem uma atuação sindical, sem uma resistência dos sindicatos frente a esses contextos econômicos. Então, a incidência do contrato por prazo determinado, intermitente ou em tempo parcial e a demissão por acordo, vem se mantendo em níveis significantes e bem abaixo dos respectivos padrões nacionais. Então, isso pelo menos é um aspecto positivo para a gente. Com relação já à negociação coletiva, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, eles tentam se posicionar a evitar, a fechar uma negociação coletiva para buscar evitar perderem com novos acordos coletivos. Então, isso que é uma coisa doida também, é você não fazer nenhum tipo de acordo, porque se fizer o acordo pode vir piorar. E no caso do Mental, ele diz que tem usado uma estratégia bem sucedida de tentar realizar acordos com a Fiat, mas se vê fragilizada para avançar na agenda sindical do Polo, visto que enfim, que a Jeep, a Fiat, ela tem uma resistência muito grande à cultura de sindicalização, sindicatos, etc. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. A aula aqui é de 1 hora, mas é concentrada e é intensa. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.